Vamos lá, estamos aqui quebrando dois paradigmas do programa. Primeira vez que a gente tem uma empresa que envolve hardware na proposta de valor e primeira vez que a gente tem dois convidados aqui para entrevistar. Então a gente está aqui com o Lucas e com o Matheus, criando aí o que pode vir a ser a Tesla brasileira, né? Imagino que tá chovendo term sheet e gente querendo pôr dinheiro. Queria começar perguntando para vocês quão fácil é empreender com um business que envolve hardware e uma componente forte de Deep Tech no Brasil. Poxa, começar agradecendo o convite, eu passando de primeiro ali audiência, agora tá sentado com vocês aqui é um prazer. Legal. E assim, a gente vê essa jornada de fazer Deep Tech no Brasil. Se eu soubesse a profundidade quando a gente começou lá 6 anos atrás... Podia ficar só com o Tech, sem o Deep, né? Talvez a gente ali refeito, né? Mas tem sido uma jornada muito gratificante, né? Fazer algo muito novo, a gente talvez estando no começo do que vai ser a próxima tecnologia boom, como a IA está sendo hoje, é muito legal. E a gente vê como as profecias vão se realizando quando a gente vê lá atrás, né, o movimento de você ter 1, 2, 3 robôs, aí você faz o market fit, o cliente já olha e fala, poxa, dividir o meu custo em 5, e agora você começando a ver robôs nas ruas, com pessoas interagindo, é muito gratificante você ver a sua tecnologia fazendo ali, mesmo que incidentemente, né, a vida de uma criança que está lá dentro do shopping vendo um robô pela primeira vez. Então Legal. Tá sendo uma jornada muito bacana. Incrível. Galera, bem-vindos aí ao Startups and Downs, o programa de cabeceira para quem empreende. Se você já nos conhece, sabe a pegada do programa, a gente gosta de cobrir os assuntos mais difíceis da jornada dos empreendedores, aqueles assuntos que a gente não tem facilidade de encontrar na mídia tradicional, nas histórias de sucesso dos empreendedores. Então, um pouco que o ChatGPT vai ajudar a gente a responder. Em grande parte, eu e o César, a gente se arrisca a falar dos assuntos. Então, a gente já cobriu muito tema como M&A, Stock Option, formação de time, de liderança e por aí vai. E mais recentemente, a gente começou um quadro para trazer alguns convidados para contarem os seus ups and downs específicos. A gente acredita muito que a partir dos downs que os empreendedores eles extraem os maiores aprendizados. Então, a gente convida esses empreendedores para virem contar suas histórias aqui, não da perspectiva da história linear, né, do zero ao sucesso, e sim tentar extrair o que esses empreendedores aprenderam nos seus principais momentos de downs. A gente brinca que um grande down sempre precede um grande up, portanto a gente como empreendedor tem que aprender a destravar os nossos downs para a gente acessar o pote de ouro que está ali mais na frente. E a consequência também é que meio que o tamanho do down que a gente consegue resolver define o nosso tamanho quando empreendedor. Quando a gente encontrar um down que a gente não consegue atravessar, tá ali definido o nosso alcance enquanto empreendedor. E hoje a gente está aqui com o Lucas e com o Matheus, como eu brinquei, primeira vez que a gente tem dois convidados, são da Syncar, estão aí se arriscando desde 2018 nesse espaço de robótica, Deep Tech. Queria que vocês se apresentassem brevemente, contassem um pouquinho, mais ou menos, onde começa a história da Syncar e a história de empreendedorismo de vocês. Eu acho que seria legal eu começar aqui. Obrigado também pelo convite, né? Voltando lá no tempo, lá em 2018, conheci lá um pessoal na Venture Builder, a gente estava estudando bastante, focado na área de IaaS. Eu venho da área de hardware, desenvolvimento de produtos, passei por várias áreas de tecnologia, eu sou apaixonado por tecnologia e já tinha tentado empreender anteriormente. E aí a gente buscando ideias, né, que pudesse aplicar IA no mundo real, né, porque eu sempre tive essa paixão também de levar as coisas para o físico, transformar aquilo, materializar. E aí a gente tendo algumas ideias de produtos que poderiam ser interessantes a gente aplicar no mercado. A gente veio a ideia de veículos autônomos que estavam em alto naquele momento. Vimos, assim, seria fantástico, é uma paixão também que a gente tem por carros. Falamos, vamos para cima, vamos fazer isso. Estamos, assim, totalmente sem noção do quais eram as dificuldades naquele momento. E aí
eu sou da área de hardware, então a gente estava buscando alguém que entendesse ali da robótica, entendesse do desenvolvimento em si, do que a gente precisava embarcar naquele equipamento para poder transformar aquele equipamento num equipamento autônomo. E aí a gente, nesse caminho, encontrei o Lucas, e aí deu um match perfeito. Lucas veio da academia, e aí eu passar para você, Lucas, poder contar o resto da história. Aí, você estava feliz e o cara te encontrou. Poxa, eu tava ali, meu sonho era ser professor, né? E aí em 2017 eu passei no concurso, estava dando aula, começando a carreira de professor, que é dura, você pega a aula sexta-feira, 9 horas da noite, segunda-feira, 6 horas da manhã, e assim, eu fui vendo que não era aquilo que eu queria para minha vida, né? Eu queria ter algo mais na prática ali, mão na massa. Eu já estava no meu doutorado, estava bem ligado na academia, mas eu tinha essa vontade ali desde o começo, porque eu comecei lá atrás participando de equipes de competição de robótica. Então a gente fazia robô, não tinha dinheiro, fazia vaquinha, fazia sorvetada para poder juntar a grana, para poder fazer os robôs e ir para competição. Eu participei de umas 6, 7 competições latino-americanas de robótica, e aí isso foi legal porque depois a gente foi pincelando, falou, esse cara desse time era muito bom, esse cara era desse, a gente foi montando, fazendo o Dream Team ali. Montando o Dream Team, e em 2018, quando eu conheci o Matheus e o Evandro, a gente viu que cada um tinha uma expertise única e isso dava pra gente montar um produto com aquilo, né? Legal. Mas aí talvez venha um dos primeiros problemas, que é a gente começar a partir da tecnologia, né? A gente tá falando de 2 caras muito tech, vindo com uma vontade de mexer, de desenvolver uma tecnologia, só que não necessariamente pensando naquilo que o mercado estava precisando naquele momento, mas no que a gente queria fazer. Sim. E aí, voltando na ideia do ups and downs ali, talvez esse tenha sido o nosso primeiro down ali, de ter começado com o pezinho esquerdo. Eram né? vocês dois, o Evandro, né, da DataH, aí com um monte de ideias, querendo construir, de repente, uma coisa mais de um veículo autônomo. Isso, A gente queria muito fazer, e quando a gente fala veículo autônomo, você pensa hoje, a Tesla, o carro saindo andando sozinho sem motorista. Sim. Mas na ideia anterior, né, você tem vários níveis de veículo autônomo, a gente estava pensando em como eu tenho um nível de autonomia 2, 3 ali, para eu manter na faixa, frear com o carro da frente, estacionar o veículo, que são coisas que você já tem em veículo de mercado hoje em dia, mas que na época eram coisas de quase ficção científica ali, a gente estava falando. E a gente tinha essa vontade de fazer veículos autônomos. A gente foi descobrindo que é muito complexo toda a parte, eu tenho uma montadora, eu tenho um processo. Então, rapidamente, essa ideia a gente já pivotou dela e falou assim, cara, realmente isso aqui é sonho, vamos pensar o que dá para fazer. Dá para fazer robôs. E esse momento de fazer robôs foi a primeira virada de chave ali para a gente começar a focar mais a tecnologia naquilo que a gente achava que o mercado precisava, né? Legal. Mas a gente começou com robôs que eram muito diferentes desse robôzinho bonitinho que a gente tem hoje, né? Legal. Quando que vocês começam a ter o clique, né? Então, vocês vêm de uma jornada acadêmica, conhecimento técnico, eu queria que vocês contassem um pouco dessa jornada daí enquanto empreendedores. Quando vocês começaram a se reconhecer como empreendedores, quando que vocês falaram isso daqui é uma empresa de fato e como tal precisa faturar, precisa ter cliente, a gente vai ter... Quando começou a dar esse clique? Quando vocês estavam fazendo ainda o veículo autônomo ou em algum momento... Acho que o gig do veículo autônomo ele deve ter durado alguns meses, assim, uns 2, 3 meses, né? A gente rapidamente já saiu desse transe e a gente começou a entender que a gente só conseguiria fazer uma tecnologia se eu atrelasse a um cliente. E aí, o Evandro, que é o terceiro founder ali da Cinca, ele tinha conexões, era um cara de business, do mercado financeiro, e aí isso eu acho que foi o grande... proponente ali para a gente já ir de início para um cliente e oferecer, vamos fazer juntos aqui um robô
E foi nesse momento que a gente começou a fazer um robô que pesava uns 300 quilos ali, era para rebocar mais de 1 tonelada de material dentro de uma planta fabril ali. E a gente ficou super animado, falei, poxa, vamos fazer, eles bancaram, vamos fazer o primeiro protótipo, e aí a gente começou a desenvolver essa tecnologia que a gente tinha feito sketch, tinha feito o começo da simulação daquele robô, mas agora ele estava começando a tomar forma, né? E como, assim, empreendedor, não foi assim, do dia para a noite que a gente, acho que foi um clique, sabe? Que a gente foi assumindo responsabilidades. Então, éramos em poucas pessoas ali. Tem que resolver esse problema. Vamos lá, vamos resolver, vamos aprender como que faz. Então, foi gradativamente, a gente veio assumindo esses papéis decisórios ali dentro da empresa. Boa. E uma curiosidade, como que os empreendedores, né, nesse estágio se financiam num negócio que eu entendo que ele mais leva a capital, porque qualquer iniciativa que vocês vão fazer, por exemplo, um robô de 300 quilos, minha cabeça já calcula quanto não custa fazer esse robô. E eventualmente não está faturando ainda na ponta. E se tem o custo ainda do CAPEX ali, que ainda não está entrando dinheiro para pagar, quiçá os empreendedores que estão fazendo aquilo. Não, e é o problema do ovo e da galinha, né? Poxa, eu preciso de dinheiro para poder fazer o robô e eu preciso do robô para fazer o dinheiro. Como que vai ser essa história? E lá atrás, o que a gente começou a fazer com o nosso cliente foi, poxa, você quer esse tipo de tecnologia, você vê valor, então você vai ser um super early adopter e vai ajudar a gente a financiar o desenvolvimento dessa tecnologia, né? E aí lá atrás a gente encontrou um parceiro que topou essa ideia e a gente começou a fazer com eles, a gente fez um primeiro protótipo do robô e tal, e aí a gente super animado falou assim, cara, poxa, acho que vamos começar a pensar no modelo de negócio agora disso. E aí, quando veio o primeiro banho de água fria, que eu perguntei, né, cara, quantos normalmente vocês vendem? Pra gente ter uma ideia de margem, de capacidade produtiva, vou ter que construir uma fábrica, né? Vão ser milhares. E aí os caras, poxa, num ano muito bom a gente vende 6 desse robô. Ou seja, o sonho grande virou o tamanho de um amendoim. Só ficou pesado, né? 300 quilos cada um e tal, beleza. Falei, nossa, gente, eu acho que não vai, isso aqui não tá aparecendo. Fazendo uma conta de padaria aqui, parece que não tá vai fechando. E o preço do equipamento também era baixo, era 50, 60 mil reais de venda, né? Então a gente pensou assim, cara, que preço que a gente vai conseguir pôr de software, o custo de desenvolvimento desse software é muito alto. Sim. A gente viu logo que não ia ter como manter naquele formato, naquele produto. Sim. E nessa hora, ou seja, vocês estavam já com a empresa formada? Já existia a empresa? A gente já tinha um CNPJ. Já tinha o CNPJ, né? O Evandro estava lá já no Canadá? Não, ainda não. Ainda não, estava aqui no Brasil ainda, né? E vocês, então, eram vocês 3, com o apoio da DataH. A DataH já tinha colocado algum dinheiro? A gente já tinha ido atrás de alguns anjos pra gente. Legal. Então, eles ali trouxeram lá deles, um grupo. trouxeram um aporte. Então já tinha um primeiro aporte ali inicial para começar. Os primeiros aportes foram quando a gente foi já pivotar para esse projeto. Para esse projeto. Os anjos nos ajudaram a criar as primeiras unidades. Porque no começo, então, vocês, quando estavam nesse projeto, vocês se mantinham... Do cliente. O cliente estava financiando. O cliente estava financiando processo, e ainda estavam dando aula ou já não? Nessa época? Não, esse momento era negativo, o net da Synca ali pra gente. Era tempo... Então tinha que dar aula e ao mesmo tempo ir empreendendo e fazendo... Exatamente. E pouca consciência, como o Ricardo falou, pouca consciência do que era Lean Startup, do que era Product Market Fit, ou seja, quase nenhuma consciência disso. Exatamente. Vindo cru ali da academia, vindo cru dessa vida de fazer produto para uma realidade agora que esse produto ele tem que vender, esse produto ele tem que ter uma aderência. Eu acho que esse foi um dos primeiros lombadas, um dos primeiros ali problemas que a gente teve que superar para poder realmente passar de ser um projeto side ali que a gente estava fazendo e realmente transformar numa empresa, né? Então, como diz o famoso filósofo contemporâneo Mike Tyson,
todo plano dura até você tomar a primeira porrada na cara, né? E vocês tomaram a primeira porrada na cara aqui e falamos, vixe, estamos fazendo um negócio aqui que não vai vender nada. Exatamente. E aí, de onde que veio a ideia desse robôzinho aí? Porque o pessoal não assustar, né? O robô não é desse tamanho, não. O robô vai, uma parte boa aqui dessa mesa, né? Não é senão é um carrinho de controle remoto, não é, né? Exatamente. Então, isso aqui como é que foi para vocês irem para o robô? E sim, e aí essa foi uma jornada muito bacana de amadurecimento até, tanto como empreendedores, como empresa, a gente pegar, poxa, galera, a gente tem uma expertise em robótica que a gente já está criando, e nesse momento a gente devia ter, eu diria, quase um ano de Syncar ali, né, no comecinho. Foi. E aí, nesse momento ali, a gente teve uma oportunidade de fazer uma aceleração no Canadá, então a gente esteve na DMZ, foi um processo muito legal para ajudar a gente a criar essa maturidade. Foi incentivado financeiramente por eles? Foi, isso. Legal. E aí eu fui para uma missão da Câmara de Comércio Brasil-Canadá também, visitei vários ecossistemas no Canadá, inclusive um super relevante na área de hardware, que é o ecossistema de Waterloo. Legal. E que de lá saíram diversos produtos, por exemplo, da Google, de empresas, né, de hardware ali dos Estados Unidos. E a gente começou a maturar essa ideia de trazer um form factor para algo mais generalista e aplicar numa dor que é mundial, que é a cadeia logística de última milha. Então, nesse momento, a gente começou a entender ali o racional de como trazer um produto mais generalista que focasse numa dor que era mundial, que é a cadeia logística de última milha, né? Uhum. E começavam a despontar nessa época ali, meados de 18, né? Os robôs de serviço de sidewalk delivery, né, de entrega em calçadas. Então, grandes empresas ali na Estônia, nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países, e isso inspirou a gente de pensar assim, a primeira vez que a gente viu, a gente falou assim, cara, como é que esse cara ganha dinheiro? Porque eu vou cobrar, eu tenho um robô de ali 20 mil dólares no mínimo, e eu tô cobrando $1 por entrega, o robô dura quanto tempo? Quantas entregas eu tenho que fazer nesse robô para ele se pagar? Então a gente começou a se provocar e tentar entender o que estava acontecendo lá fora, e isso transformou numa inspiração para a gente pensar em algo que funcionasse para a realidade que a gente conhece, que é a realidade do Brasil, e naquela época a realidade do Canadá também. Legal. Então aí nisso a gente inspirou esse form factor do nosso robô hoje, só que ele é 3 vezes maior do que um robô de delivery, por exemplo, que você encontra nos Estados Unidos, né? Lá você colocou, poxa, dois refrigerantes e 2 sanduíches e já acabou. Já encheu. O nosso são 75 litros de compartimento interno, então acaba trazendo uma versatilidade que foi muito boa para abordar o mercado brasileiro, porque eu não vou fazer sidewalk delivery aqui no Brasil. A gente não tem calçada para isso, né? Em vias públicas é muito complexo, né? A gente tem um problema de infraestrutura. Em condomínios é outra história, né? E é um dos mercados que a gente aborda, mas o mesmo que os análogos que a gente tem lá na Europa e nos Estados Unidos fazem, a gente não consegue fazer aqui. E aí essa maturidade que foi crescendo, foi incorporando ali no SD, que é o nosso Syncar Delivery, que hoje já está na sua 3ª versão, para atender condomínios, para atender shoppings, hospitais, aeroportos, armazéns, indústrias, com o mesmo robô fazendo logística. Legal. Aí conseguiu trazer os investidores que vocês falaram, né? Então, alguns investidores, o Evandro trouxe algumas pessoas, deu para fazer o primeiro assembly aí do robô. Exatamente. Né? E aí, o que aconteceu aí já foram capital ou aconteceu uma surpresa de alguém procurar? Cara, né? então, essa foi uma história muito legal, porque quando a gente voltou do Canadá com os 2 primeiros protótipos do nosso robô, a gente teve a felicidade ali de ser abordados pelo iFood. E aí, vendo movimentação naquela época de sidewalk, delivery, de robôs, de como isso impacta a cadeia logística, o iFood queria entender um pouco mais. Isso meados de 2019. Em 2020, a gente fez o primeiro piloto, pensando na realidade logística do Brasil. Então, um dos grandes problemas que você tem é escoar
produtos dentro dos shoppings, por exemplo, galerias, né, ou ambientes que são indoor, e você precisa que a pessoa entregadora entre dentro, pare o veículo, tira o capacete, tira a capa, e aí faz todo esse processo que demora, custa bastante dinheiro, e ninguém fica feliz com aquele processo também, né, o entregador não gosta, o restaurante não gosta, o shopping não gosta. E como que a gente melhora esse ecossistema? Automatizando essa primeira milha, né, da entrega. E esse primeiro piloto, ele serviu como a prova de conceito ali que a gente precisava para chancelar o valor da tecnologia que a gente estava criando. Legal. E aí, para quem é o ouvinte atento, já vai pensar, pô, o iFood é um primeiro grande cliente, mas pelo que eu entendi foi mais do que um cliente, entrou como sócio. E aí, para quem escuta bastante Startups and Down, sabe que a gente sempre explica, né, um pouco das diferenças de você ter um investidor que é um venture capitalist e você ter eventualmente um estratégico, né? E aí o iFood sounds like um estratégico nesse caso, né? O quanto que isso é um up por princípio, porque ali materializa de fato a tese de vocês e vocês estão com a empresa capitalizada para dar um próximo passo. Mas, por outro lado, isso também traz algumas dificuldades que isso pode impedir, eventualmente, vocês de olharem para outros deals em potencial que vocês poderiam construir, né? Com certeza. Eu acho que essa foi uma decisão que a gente sentou em cima dela um tempinho para maturar, para entender qual que era o caminho, porque esse piloto ele deu muito certo, a gente mostrou ali 40% de redução do tempo de entrega, um potencial de escala que ele é inerente ali da automação, né? Você não consegue, com a mão de obra humana, chegar no nível de escala que você tem da automação. E isso acendeu algumas luzinhas que aí a gente começou um relacionamento mais profundo com o iFood, que em 2021 acabou culminando no investimento do iFood na entrada dele na Syncar, né? E isso foi um movimento importante porque... E rápido, né? Foi muito rápido. Foi muito né, rápido, vocês, muito né? rápido. E pra gente, né, voltando, né, e contextualizando para os ouvintes, a gente tá falando de empreendedores que estão fazendo essa jornada de descobrimento ao longo da maturação da empresa. Então, pra gente, falou assim, nossa, todo mundo reclama de investimento e... A gente foi tão fácil. Foi tão fácil. Cara, nós somos bons mesmo, né? Assim, e aí, isso precede a queda, sempre, né? Mas a gente vê que foi diferente essa história. Eu acho que fazer Deep Tech no Brasil tem vários desafios. Você tem um câmbio desfavorável, você tem uma dificuldade de você acreditar na tecnologia brasileira também, vindo daquele complexo do cachorro caramelo que a gente pode ter, né? E eu acho que isso, a gente foi quebrando essas barreiras, e quando a gente teve a chancela, o iFood falou assim, cara, vocês estão fazendo um negócio legal, vamos sentar, vamos capitalizar e vamos dar escala para esse teste. E aí foi quando a gente fez essa rodada ali, pré-seed, basicamente, com o iFood entrando, capitalizando para que a gente conseguisse fabricar mais robôs e trazer mais robôs ao mercado. E assim, o grande revés, talvez, da história é porque a gente trouxe um estratégico muito cedo para dentro da operação. E aí, quando você não entra num VC track muito cedo e você traz um estratégico, a percepção que hoje a gente tem foi que a gente meio que usou uma das vidas que a gente tinha lá da empresa cedo demais. Sim. Né? A gente, poxa, foi muito legal para a maturação do market fit do produto, mas por outro lado, na área de VCs, a gente acabou trazendo ali algo que atrasa outros processos também. Sim. E quando entrou o iFood, também tinha uma grande expectativa de ampliar escala. Né? Exatamente. Como é que foi essa relação? Porque, cara, eu imagino, nesse período, nós estamos falando de 4 anos atrás. Então, nós estamos falando de pandemia ali, né? Comecinho. Comecinho da pandemia. Shopping abre, shopping fecha e eu piloto no shopping. Assim, se a gente for avaliar, deve ter sido o período de maior crescimento histórico do iFood. Com certeza. Né? Ou seja, como é que foi, provavelmente, vocês terem sido despriorizados? Porque, cara, eles tinham outros problemas para resolver. Né? Exatamente. Como é que foi essa questão da expectativa? Porque além de um problema porque esse problema do iFood ser um investidor estratégico,
talvez no primeiro impacto vocês não sentiram. Talvez o primeiro impacto tenha sido de que a expectativa de fazer mais coisas com eles, cara, não entrou na prioridade deles e dá para entender, ou seja, eles tinham outras prioridades, né? Mas como que foi vocês lidarem com isso e o que vocês tiveram, como que vocês se viraram nesse período? Cara, isso foi um negócio interessante, porque quando eles entraram, a gente falou assim, cara, acabou, agora vamos encher de robô no Brasil, vai ter centenas de milhares de robôs em cada cidade brasileira e vamos fabricar até mais, vai ter mais robô que smartphone. E aí, a gente viu que a realidade, ela é um pouco diferente. Por quê? E tá certo, né? Quando a gente teve um período de pandemia, o foco de todas as empresas, não só do iFood, mas de todas as empresas, é começar a olhar mais pro pessoa, mais pro colaborador, pro cliente como pessoa, até o momento que todo mundo estava passando, a compaixão que você tinha, né? Aquele sentimento de vamos ficar junto, mas separado, pelo amor de Deus, com máscara. Então, esse era o foco, era a pessoa. E aí, quando você traz uma solução de automação que ela já é inerentemente algo que traz a discussão de, poxa, vocês estão substituindo pessoas, por mais que a gente até hoje não substitui, mas potencializa, né? Mas naquele momento era mais delicado ainda você entrar nesse processo de vou trazer uma automação. Sim. Então essa despriorização ela foi natural, né? Mas nesse período a gente testou muita coisa com o iFood e com outros clientes que a gente foi trazendo também, para não ter aquela ideia de que, poxa, eu sou uma empresa que vende só pro iFood, que é horroroso também, né? Aquela ansiedade de que se um cliente meu cancelar, eu fecho as portas no outro mês, né? Então a gente foi diversificando a carteira de clientes também, testando outras coisas no meio industrial, no meio logístico, mas com o próprio iFood a gente testou dentro de condomínios, a gente testou corporate catering, né, dentro de estruturas verticais. A integração com elevadores começou a surgir dentro da pandemia e a necessidade de, poxa, eu preciso pegar pedidos e levar para a porta do consumidor. Vamos ser algo no touch, né, aquela entrega sem você ter o contato. Então, tudo isso a gente conseguiu ali aprender, entender, testar, validar aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, e foi super importante para a gente estruturar o momento que a gente está hoje de escala, esses primeiros testes. Né? E a gente veio segurando caixa, né, porque todo esse desenvolvimento veio queimando caixa nesse processo depois do aporte, né, do iFood. E até que chegou um momento que a gente teve que buscar, igual o Lucas, buscamos alternativas no mercado e tivemos que buscar alternativas também de fomento para poder ajudar nesse processo de redução do custo do P&D, né? Porque é muito alto. Isso é uma coisa interessante, então, né? Porque a gente está muito acostumado em falar em empresas de software. O Brasil tem as startups muito mais de software, né? Muita coisa SaaS, muito B2B, né? Vocês têm um caminho completamente diferente, né? Acho que isso que é o legal da história aqui, né? A gente falar sobre esse deep tech. E quando a gente fala em software, sempre quando a gente fala de fomento do BNDES, cara, não se aplica, né? Todo mundo fala aí, cara, é difícil, complicado, o negócio não funciona, é um dinheiro que é mentiroso, porque nunca chega e tal, não sei o quê. E vocês tinham, então, o iFood foi acabando o dinheiro e vocês tinham o seguinte, uma tese como a de vocês, um deep tech, como é que vai olhar para fomento, né, governamental, verbos principalmente governamentais, ou olhar para fundos? Sim. Foi mais fácil ir para fundos ou para arrumar verba de governo? 100% mais fácil a gente ir para o fomento, né? E explica isso daí, eu acho que isso é legal. Ou seja, a gente fala muito dos downs, mas eu acho que esse é um up para vocês compartilharem de como foi essa experiência, né? De obter verbas, né? E como que vocês trabalham isso, né? Conta um pouquinho quantas pessoas tem, né? Como é que trabalha isso? Hoje a Syncro tem 22 pesquisadores que fazem parte do nosso time, né? E mesmo lá no começo, em 2020, eu vindo da universidade, já entendendo aquilo que funcionava, como que funcionava, participei já de projetos de outras empresas que trouxeram problemas que a universidade queria resolver, e aí você tem um fomento público que vem para poder desenvolver aquela indústria, aquele novo segmento ali. Então já conhecia disso, e lá em 2020 a gente
poxa, eu nem tinha investimento ainda, tem dinheiro de anjo. A gente pegou o caixa, particionou assim, falou assim, eu lembro até hoje dessa conversa, né? Eu, o Matheus e o Evandro, e a gente falou assim, cara, a gente tem R$4.000 pra folha agora, dos próximos meses aí. Como que a gente cria um time? Porque na época a gente não tinha um time mesmo, era a gente fazendo ali, né? E o nosso tempo só, mas a gente precisava da escala. E aí a gente foi atrás de trazer pesquisadores, né? Então, uma galera super bem ali graduada, qualificada, com um conhecimento na ponta de lança ali da humanidade, basicamente, né? Correndo na veia dessa galera. E a gente, um cara desse custa muito dinheiro. Eu vou trazer ele, CLT, eu vou trazer ele para dentro da minha empresa ali. Vai ser um custo gigante que a Syncro não tinha como arcar, mas eu precisava desenvolver aquela tecnologia. Então a gente tem vários fomentos hoje que as startups e até empresas de pequeno porte podem acessar, e aí a gente está falando de Sebrae, a gente está falando de fundações de apoio à pesquisa, tipo a FAPESP, tipo a FAPEG. Eu sou goiano, então o ecossistema que eu acessei com a Syncro e que a gente apoia muito hoje é o ecossistema de Goiás, né? Legal. Lá em Goiás a gente tem hoje a maior unidade Embrapi de pesquisa em inteligência artificial, que é um negócio assim... A Embrapi Embrapi é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Legal. E o que esses caras fazem? Eles servem como aquela ponte da tríplice ou quadrúplice hélice ali que deveria funcionar e que nesses casos ela funciona muito bem, que é você ter a máquina pública financiando o desenvolvimento de uma tecnologia que ela não é só para o mercado, mas é uma questão de soberania nacional, né? Então, poxa, eu vou desenvolver uma tecnologia, a gente está discutindo agora, né, na legislação, por exemplo, da inteligência artificial ou qual que é a estratégia de inteligência artificial do Brasil, que vários países estão lançando a sua, qual que é a do Brasil? É uma questão não só de mercado, mas de soberania, né? Você depender, a gente já sabe há décadas que depender de uma tecnologia exclusivamente estrangeira é horrível para o país como um todo, né? Sim. Então, a balança comercial, ela nunca vai se fechar, a gente vendendo café e soja e comprando chip. Sim. Né? Não é uma forma sustentável da gente manter uma nação. Então, esses fomentos são super importantes para a gente apoiar essas empresas de deep tech, e aí eu conheço bastante outras empresas da área de biotech que, poxa, no Brasil é super forte também, a galera sintetizando proteína, na área da medicina. Então tem várias startups, não só de robótica, mas de deep tech em geral, que sobrevivem nesse estágio de P&D avançado, super capitalizado, por causa desses fomentos. E é uma coisa que muitos empreendedores não sabem acessar ou até não conhecem, né? Então vocês conseguem hoje pagar 22 pessoas. Isso. Altamente qualificadas, com 1/3 é o dinheiro de vocês, 2/3 é dinheiro de fomento que vem de todos esses planos que existem governamentais aí. Exato. E são pesquisadores vinculados ali à universidade, logicamente, mas isso faz com que a gente consiga dar escala para o nosso desenvolvimento principalmente tecnologias orbitais, né? Sim. Então, eu preciso criar uma ferramenta de treinamento de soluções de visão computacional. Poxa, é pesado, eu vou ter que testar um monte de coisa, é um conhecimento muito específico, eu preciso de um cara de doutorado, e talvez esse cara ele vai fazer esse trabalho dentro da Syncro e talvez ele não vai desenvolver outra coisa, então faz muito mais sentido a gente trazer um projeto junto com a universidade, junto com a unidade Embrapi, e aqui eu tô falando do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que, poxa, eu sou super fã, porque eu tô desde o começo, né, trabalhando com eles, e as entregas atrás de entregas, elas surpreendem cada projeto que a gente faz, a qualidade, né, a transparência, não é aquilo de, contratei para desenvolver um software e o cara me fala que é 2 meses, mas é igual pedreiro, assim, vai dando uma reforma ali e de repente passou 1 ano, né? Então isso foi uma coisa muito legal e a gente consegue trazer essa galera para dentro da empresa. E o legal é que a gente consegue reter talentos também, né? Porque a gente vê muitos talentos saindo do país aí por conta da diferença cambial, né? E a gente, então, com esses fomentos, a gente consegue reter mestres, doutores aqui dentro, ajudando a desenvolver tecnologia que são muito importantes, né, para o país e para a soberania, né, nacional. E sem isso aí não era possível.
era possível. Não tem como. É porque você já tem um custo muito grande de CAPEX, né, que a gente está falando de eu preciso fazer robôs. Por mais que a gente desenvolva o hardware, eu não tenho fábricas que conseguem fabricar as placas que a gente tem dentro da Syncar no Brasil. Eu preciso importar, eu não tenho os chips, eu não tenho as câmeras, eu não tenho os sensores que eu utilizo como tecnologia nacional. E aí é por isso que é super importante a gente também balancear ali o uso do P&D para poder eu conseguir ter um cash flow ali mais próximo possível do positivo, mesmo tendo um CAPEX muito alto ali, né? Boa. Então aí a dificuldade, e aí falando mais do negócio, porque vocês sempre talvez tiveram essa tendência, né, são técnicos, então vamos falar da tecnologia, e vocês falam da tecnologia, né, com muito afinco, né? Consegue, né, tão em um ambiente acadêmico, que é um ambiente que a gente sabe, né, que acaba não tendo um viés tão comercial, né? Ou seja, tem muito a questão técnica. Muitas vezes até uma heresia falar disso, né? Sim. Mas vocês estão montando uma startup. E essa startup, ela existe para vender esse produto. Exato. Né? Então, vocês criaram esse conceito do robô como serviço, né? O robô as a service, vocês trabalharam, né, em cima dessa tese, criaram esse conceito para o produto, né? Então, criaram um robozinho, o robô é autônomo, ele consegue entender o caminho sozinho, vai e volta, pega o produto, leva para o outro lado. Ótimo. E quem quer comprar? E como que foi essa jornada de vocês virarem comerciais? Porque precisa vender. Alguém precisa vender. É muito bonito ter um produto, né? Sim. Mas precisa vender. Como é que foi essa jornada? E queria até complementar, eu estava formatando essa pergunta na minha cabeça e o César cobriu 80% dela, mas também vejo que vocês encontram a linha de fomento que vai para P&D, mas fazer go-to-market não é nem um pouco barato, né? E aí, nesse aspecto, acaba ficando com um pé manco ali para ter capital para fazer o marketing da empresa, ter vendedores. Como que vocês lidam com isso? Isso, assim, a gente está falando de uma empresa de 6 anos de história que começou a estruturar de verdade a sua área comercial há 2 anos atrás. Então, nos primeiros 4 anos da Syncar, foi totalmente focado na tecnologia e no produto. E isso, em hindsight, olhando ali para trás, né? Pode ter sido um momento míope da gente, poxa, eu deveria já desde o começo ter pensado, mas toda aquela realidade de eu trazer um estratégico muito cedo... Como que você faz um MVP de um robô, né? Não é simples assim, né? Você não consegue pôr testes na rua com uma landing page para ver se tem demanda ou não. É um outro bicho, né? Que a gente tá falando aqui. É aquilo que a gente comentou de ter o ovo e a galinha, né? Eu preciso ter o robô, porque se eu chegar pro cara e falar assim, cara, eu tenho um robô muito legal que faz... Imagina, fecha os olhos. Imagina, fecha os olhos. Vamos ver como ele vai funcionar. Eu quero ver o robô andando, eu quero ver o robô operando. Depois é até legal, a gente vai pedir o pessoal colocar nas imagens. Legal. Eles passam pra gente mostrar o robô funcionando, né? Pra ver o robozinho navegando, né? Trabalhando de verdade, né? A gente tem as imagens, depois a gente coloca. Provavelmente o público não deve ser o mesmo, mas a gente tava em um reality aí no último final de semana. Algumas semanas atrás, a gente tava no Big Brother. Exatamente. O Big Brother era o robozinho da Syncar entregando iFood pro pessoal. Caraca. Que legal, exposição boa. Sim, não, total. E a gente já esteve na Copa do Mundo, a gente tava na Cazé TV também, fazendo entrega lá do Brownie Foi meio traumático, foi bem no jogo que o Brasil perdeu, né? Então ficou com aquele gosto amargo essa ação. Mas, assim, voltando ali para a resposta da pergunta, né? A gente chegar no momento comercial ali, né? A gente foi entendendo que o público e a gente é um Robot as a Service B2B. Então, eu vendo robôs para uma outra empresa que detém um mercado, detém uma solução ali que necessita dessa escala logística. Então, quando a gente começa a abordar essas empresas, elas têm que já ter um pensamento de early adopter, porque se for uma empresa tradicional que está pensando na eficiência do agora, mas não do futuro, o risco de você colocar uma nova tecnologia e mudar o seu protocolo
ele é muito grande. E aí, dependendo ali do gestor, né, o nível do gestor, e aí falando né, se o cara é um middle management ou se o cara é um decisor que está lá na ponta, conta muito para essa venda. E o que a gente foi descobrindo nos últimos 2 anos foi que essa venda da Syncra, ela acaba sendo uma venda, nesse momento, mais consultiva em alguns mercados. Então eu estou vendendo e ensinando para o meu cliente. Às vezes você tem que vender primeiro o problema que o cliente nem sabe que ele tem, para depois você poder falar da tua solução, né? Exatamente. E aí a gente, essas umas 2 semanas atrás, a gente estava conversando com um cliente que ele tem ali uma logística ele tem uma indústria, só que ele tem a logística que, né, faz o processo da indústria dele. E ele falou assim: Lucas, eu tô com um problema com o sucesso que a minha indústria está tendo. Então, quando eu dupliquei o ano passado a minha receita, eu tripliquei o tamanho do meu time. É insustentável manter isso. A gente precisa de um protocolo mais eficiente. E aí o que a gente oferece para essas empresas é uma eficiência de até 300% num processo de picking, ou num processo de armazenagem, ou de abastecimento. E aí vocês tiveram que entender, então, de outros nichos. Com certeza. Vai desde um hospital, se quiser usar o robô para fazer reposição de produtos por andar nas enfermarias. Ou você quiser fazer num hotel a entrega de produtos, né, para a hotelaria normal ali que você precisa servir os clientes. Ou uma logística para um armazém. Ou um monitoramento de um condomínio. Ou seja, você começa a ter que entender, ou o iFood, né, entrega de comida, ou seja, vocês começaram a ter que entender todos esses negócios. Isso. E aí vem o primeiro diabinho que fica sentado no seu ombro, né, que é você ter o foco para poder escolher quais são as operações que você dá prioridade ou não. Porque a gente, toda semana a gente tem uma operação diferente, eu queria usar o seu robô para fazer isso, isso e isso. A gente fala assim, cara, isso tá em linha com o que a gente tá se propondo no nosso estratégico hoje. O nosso estratégico é condomínio, aeroportos, shoppings e corporative catering, que basicamente é a mesma operação, né? Mas vestida ali de roupagens diferentes. E aí, se cair dentro dessas caixinhas que a gente tem definido, poxa, beleza. Agora, se tá fora dessas caixinhas, a gente mantém a relação, a gente conversa. Só que acaba sendo difícil eu priorizar comercialmente aquela funcionalidade. Por quê? Como a gente está falando de um produto um pouco mais genérico, toda a operação que foge dessas caixinhas, eu vou ter que fazer ajuste. E todo ajuste me custa P&D. E todo custo de P&D impacta naquela saúde financeira. Então, esse balanço, e isso foi uma coisa que lá atrás, poxa, o cara queria levar leite dentro do pasto, bora botar o robô. Era assim, vamos colocar no máximo de... E aí a gente foi vendo e falou assim, galera, calma aí, que eu acho que esse momento que a gente tá fazendo aqui, a gente tá virando um P&D as a service e não um robô as a service. Sim. E aí esse foi um step back que a gente teve que dar ali para poder focar mais e pensar mais na escala e menos em ter um produto que atende tudo. Boa. E acho que um dos grandes desafios desse negócio, e quem deve estar nos ouvindo, se for bom questionador, deve estar se perguntando como que vocês produzem, né? Como que é a manufatura disso? Vocês produzem os componentes, vocês importam os componentes e montam aqui, vocês têm a produção, vocês terceirizam a produção? Como que isso afeta também o fluxo de caixa da operação de vocês? A gente teve que buscar uma alternativa que fosse baixo custo, né? Porque, na realidade, a gente tem esse problema do câmbio, né? Que impacta diretamente no custo do nosso produto. A gente buscou no mercado alguns produtos que que a gente pudesse automatizar, preços muito altos para a realidade do Brasil. Então, a partir daí, a gente realmente teve que desenvolver do zero o equipamento. Então, o formato que a gente optou foi um formato onde a gente desenvolve os componentes, desenvolve toda a cadeia de fornecimento e a gente então contrata esses fornecedores para produzir para a gente os componentes, a gente compra esses componentes diretamente para poder tirar também, eliminar atravessadores e a gente conseguir ter um controle ali de custos bem fino, e ao mesmo tempo também conseguir trocar de fornecimento rápido se a gente tiver necessidade e passamos para um terceiro que faz a montagem do equipamento para a gente. Isso garantiu que a gente conseguisse segurar a qualidade, manter uma qualidade coesa e com baixo custo no equipamento.
Então, e muitas partes do equipamento a nosso time mesmo teve que desenvolver, que não tinham componentes no mercado que a gente pudesse acessar. Principalmente os componentes de conexão entre os sensores. A parte de sensoriamento, a gente consegue acessar algumas coisas no mercado, alguns a gente teve que também customizar, mas todo focando, assim, qualidade, o que a gente precisava. Então, o nosso time de P&D, a gente identificou o que era importante em termos de sensoriamento para a dinâmica do veículo, o tamanho, o porte do veículo. Então, a gente precisou selecionar, e a experiência que a gente teve no desenvolvimento desse equipamento, a gente veio filtrando e melhorando esses sensores. Com esses sensores, a gente determinou o que a gente precisava embarcar. E aí, dentro do hardware do equipamento, a gente customizou algumas coisas que pudessem fazer essas conexões, essas pontes, possibilitar que a gente tivesse um veículo sofisticado, com baixo custo, que trouxesse toda a segurança e o respaldo necessário para o sistema autônomo funcionar com perfeição. Acho que o exemplo mais claro disso é que durante a pandemia a gente teve uma grave crise de sílica, né, no mundo de supply chain. Então a gente tinha um dispositivo em específico que usava um certo microcontrolador que passou de $17 para mais de $90 a unidade. A gente falou assim, cara, que é isso, cara? Não, mas por a gente controlar esse supply e o projeto, a gente já na próxima versão falou assim, cara, eu não quero depender desse tipo de micro. E aí a gente pensou numa solução que é muito parecida com a placa-mãe hoje, que você pode introduzir qualquer chip ali possível compatível dentro da nosso produto. Então foi se pautando muito no pragmatismo de a gente sabe que o dólar pode chegar a 6,17, igual chegou no ano passado, e a gente precisa estar preparado para poder conseguir garantir ainda o custo-benefício ali do nosso robô. Boa. Tentando juntar, então, a história inteira, né? Para abrir uma Deep Tech, não tem jeito se não tiver o hardware ali funcionando, né? Senão não tem o que vender para o cliente, né? Então, muito investimento, se não fosse por ter o iFood entrando ali muito cedo e ter tido esses fomentos que o governo coloca, que estão ajudando até hoje, né? Muito difícil passar por isso. Com certeza. Um pouco de falta de maturidade comercial, né? Ou seja, como trabalhar essa parte comercial e conseguir transformar o mais rápido possível aquilo em dinheiro, né? E entender. Mas um problema também de que é algo muito novo. E o mercado, quando tem algo, você só depender de early adopters, né? Ou seja, clientes que topam o risco de começar com um produto novo, de testar o retorno, porque você tem teses sobre o retorno, você ainda não aplicou, né? Em alguns casos, né, ainda não tem. E aí o cliente bancar isso, poucos clientes bancando, né? Ou seja, então, cara, um ambiente muito difícil, né? Ou seja, você está investindo para algo que é a próxima onda, né? Que é o futuro ali, a próxima onda que vai ser a robótica, né? Mas ela ainda não é uma realidade para o nosso dia a dia, né? Ainda está engatinhando, né? Cara, como é que passou isso na cabeça de vocês, empreendedores? E o que um empreendedor que está num cenário desse, querendo empreender num ramo tão difícil, alguma coisa que é tão vinculada à alta tecnologia, né? No Brasil a gente tem pouca cultura disso, né? Como que é? O que é essa dificuldade de construir essa tese de hardware e pesquisa ao mesmo tempo no Brasil, né? O que vocês trazem de legal aqui para compartilhar com a audiência? Cara, eu vejo que, assim, além da quantidade de cabelo que eu perdi e os quilos que eu ganhei, várias coisas a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E é aquilo que eu falei no começo, né? Se a gente soubesse a profundidade desse abismo que a gente tem ali, talvez a gente não tivesse começado lá atrás pelo medo paralisante que isso daria. Mas quando a gente vai tratando isso de pouquinho em pouquinho, então, para a pessoa que está ouvindo e quer, poxa, pensa numa solução de Deep Tech, é muita resiliência e acreditar na visão daquele produto que você está desenvolvendo, né? Porque os desafios, eles vêm desde você fazer a tecnologia, fazer funcionar um time de pesquisa, porque um time de pesquisa ele é muito diferente de um time de desenvolvimento. Tem que ter uma maturidade muito maior ali nos desenvolvedores, quando tá mexendo com algo inovador ou único ali,
porque você não tem, por exemplo, uma metodologia ágil para fazer pesquisa. Não, é muito difícil você ter algo que funcione, e aí... E o risco é absurdamente alto, né? Exato. E você ir para um caminho e ele dá num beco sem saída, né? Exato, e aí você tem que lidar com... receita pronta para desenvolvimento de um robô autônomo. Não existe isso. Cara, quantas vezes eu quis jogar esse robô ali da escada, né? E porque assim, é uma questão que a gente começou um robô com dezenas de câmeras. Eu tinha mais de, acho que a gente tinha umas 10 câmeras a mais do que a gente tem hoje no robô plugadas, porque a gente queria, vamos pegar qual que é o limite ali, né? Vamos colocar o que a gente acha que funciona e depois ir tirando e vendo aquilo que dá para ficar no produto, pensando sempre no custo-benefício ali. E esse processo, ele demanda muita maturidade também técnica do time e responsabilidade que a gente imputa. Então, aquele movimento de Nick Fury que eu falei lá atrás, de você ir pescando a galera que tem um conhecimento muito único. Então, a gente tem um dos nossos sócios hoje, né, que é o André. Ele tem um dos conhecimentos mais únicos em powertrain e baterias que a gente conhece no Brasil. Então, é uma das pessoas que ajudou a gente a montar todo o supply chain e o desenvolvimento das baterias customizadas dos nossos robôs. Então, você trazer esse tipo de pessoa e você, colocar ele dentro de um projeto para ele receber uma bolsa de pesquisa, chegar um cara pagando 3 vezes mais nele ali, ele não acreditar na visão ou ele não tá dentro do seu SOP, Sim. é um tiro no pé. Então, o que a gente viu desde o começo, e acho que isso vem da mentalidade que eu e o Matheus temos muito, de dividir esse bolo junto com o sonho. Então, se o cara tá comprando o sonho, ele também tem que receber um bolo ali e uma parte do SOP vai para eles também. Então, a gente tem vários exemplos na Syncar de pessoas que entraram lá no começo com a coragem e com um papel dizendo que ele tinha uma porcentagem, porque não tinha salário, não tinha nada, e o cara entra e hoje lidera times técnicos lá dentro da Syncar, tá ali na fronteira do conhecimento e trabalhando com algo que ele acredita e que ele sonhava trabalhar desde o começo. Então, acho que a cultura é uma outra coisa que a gente foi criando para poder ajudar nessa trajetória. Então, resumindo o conselho ali, né, voltando para a resposta, né, é a gente trazer uma cultura de pesquisa muito grande, trazer uma atenção com esse time pesquisador, ir atrás dos fomentos, porque com certeza é dinheiro na mesa que os empreendedores estão deixando, principalmente se você está falando de algo que é muito novo ou que é uma nova tecnologia. Você está fazendo um API para o ChatGPT, infelizmente eu acho que você não vai conseguir achar fomento, né? Sim. Mas um wrapper ali que você está fazendo. Mas se você estiver fazendo algo realmente único e você pretende transformar uma indústria como é a intenção da Syncar, não existe outro caminho a não ser usar todas essas ferramentas que estão disponíveis. Né? Boa. E para a gente aterrissando o nosso episódio, eu queria perguntar para vocês como que vocês observam a jornada enquanto empreendedores nessa transição assim de uma vida acadêmica, eventualmente até flertando com a ideia de seguir na carreira acadêmica mesmo, para hoje estar na cadeira de CEO, CTO, com uma empresa que recebeu investimento, que tem todo o potencial que ela tem. O que vocês conseguem observar de evolução pessoal e profissional nessa jornada? Bom, eu vejo uma mudança muito grande, assim, a visão estratégica do negócio, como que a gente coloca uma startup de pé, né? A gente tem uma visão inicial nossa puramente técnica, né? Então não tinha essa ideia comercial, como que a gente precificava o produto, qual que era a estrutura necessária, né, naquele momento para a gente colocar aquele produto de pé. Então, manter essa cultura que o Lucas comentou, como que a gente poderia estar criando, o Lucas foi fundamental nisso, colocar uma ordem ali que a gente pudesse realmente contratar outras pessoas, que essas pessoas pudessem também nos ajudar numa contratação futura. Então, essa cultura foi fundamental ali. Esse aprendizado hoje foi da água pro vinho, cara, porque eu fico pensando assim, se a gente começasse uma startup hoje, né? Cara,
Era outra cabeça. Com os conhecimentos. Acho que todo empreendedor, pode acreditar, todo empreendedor, se eu pudesse começar de novo com o conhecimento que eu tenho, poupando os erros ali que eu cometi, aonde eu ia estar, né? Não dá para criar o Matheus V2, né? Não dá para criar um robô, né? O V3, né? Com a melhoria do anterior, né? Infelizmente não dá. Mas eu acho que é bem isso, né? Quando você olha para trás, você vê um monte de coisa que dava para ter feito diferente, que seria melhor, mas acaba que é um paradoxo também, que foi isso que moldou, né? Até o propósito aqui de trazer os downs que moldam os ups é exatamente isso. Então, se eu eliminar os downs ali... Não ia ter o up. E aí, para quem está pensando, né, em investir seu tempo numa empresa, um deep tech, alguma coisa que tenha muita pesquisa de tecnologia, né? Como vocês fizeram, né? Porque a gente estava falando um pouquinho antes, né? Cara, parece que é só um carrinho, né? Ele tem o quê? 80 por 50. 80 por 50, né? Mas, cara, o que tem de engenharia, a gente tava explicando, né? De que ele não tem eixo, né? Então, ele para fazer curva, ele faz um drift, né? Então, cara, você tem mecânica, você tem o tipo do pneu, né? Para ele poder, né? Vocês tiveram que trocar isso, vocês trocaram essa experiência com a gente. Tem computação pra caramba aí, porque tem processamento in loco ali, né? Ele é 100% autônomo, né? Você tem a questão que vocês estão falando, a nova versão tem que impedir chuva, né? Então você vai criando uma série de coisas. Então tem uma eletrônica danada ali, né? Que vocês colocaram, ou seja, quantos profissionais diferentes tem só num robô desse, né? Sim. Então tem muita gente que está se inspirando, pode estar ouvindo a gente e falando, cara, eu quero criar alguma coisa super diferente, uma coisa... Mas a gente tá falando de downs aqui, muitas coisas que são aprendizados e tal, mas vocês se arrependem? Não. Eu acho que fala um pouco desse amor, assim, um pouco do que vocês sentem, né? E eu tenho vivido um pouco mais perto de vocês, né? E, cara, é impressionante, assim, se tem uma coisa que é comum a todos os empreendedores, é esse amor, né? E eu acho que o de vocês, cara, porque... A qualidade de vocês, né, como profissionais, vocês estariam recebendo 5 vezes mais do que vocês ganham na Syncra, em qualquer lugar, né? Mas vocês têm, não é uma loucura, vocês têm a certeza que em algum momento isso vai ser a bola da vez. Com certeza. Né? E vocês vão estar muito à frente de muita gente, né? Sim. Me fala um pouquinho o que é esse sentimento para vocês. Cara, assim, para mim, a Syncra foi um sonho de transformando em realidade, porque o meu background ali sempre foi robótica, e aí eu ficava naquela dúvida, cara, eu queria trabalhar com robô, mas eu vou trabalhar onde? Como que eu vou trabalhar? Não tem ninguém fazendo robô, cara, como que eu vou? E aí, em 2018, essa loucura de, não tem ninguém fazendo, então vamos fazer. Vamos descobrir. Pelo menos se a gente falhar, a gente descobriu porque que ninguém fez, né? Mas foi uma jornada da gente aprendendo e evoluindo pessoalmente e profissionalmente, e ao mesmo tempo amadurecendo algo que a gente acredita veementemente que vai transformar uma indústria, né? A gente vem falando muito sobre AI nos últimos anos, né? E eu tava comentando, né, antes que antigamente quem trabalhava com inteligência artificial era o esquisito, né? O cara cool, ele fazia aplicativo para Android ali. Esse era o cool ali da... O cara da IA tava na sala preta enjaulado. Aí você vê, antes de 2016, o cara conseguia fazer um OCR ali, era um parto pro cara fazer um OCR. E hoje manda o ChatGPT fazer, faz. Isso, então, exato. E aí a gente vê, e o que renova essa paixão sempre da Syncra é que hoje a gente tem operações dentro de shoppings. Eu tenho 40 vídeos por semana de criança interagindo com esse robô. E aí a gente vê uma inspiração que a gente teve lá atrás, de eu e o Matheus, a gente pensar assim, cara, não tinha ninguém fazendo avião, o Santos Dumont foi lá e fez, cara. Tinha ninguém fazendo robô? Será que não é o momento da gente ir lá e fazer? Né? Não tinha ninguém plantando soja no cerrado, aí a Embrapa foi lá e colocou soja na década de 70. Então, essa transformação de indústria, ela tem que acontecer. Alguém tem que ter a coragem de ir lá e fazer. Muito legal. E a gente acredita que dá para fazer robô no Brasil e dá para fazer deep tech no Brasil também, né? Tem vários programas, inclusive de aceleração de deep tech específica, lá no Centro de Excelência em IA. Então, que com aporte de centenas de milhares de reais a fundo perdido para você acelerar a sua startup. Então, isso é algo que a gente tem que valorizar também. Demais. O ecossistema
de Deep Tech ele tem que florescer para que a gente tenha, de novo, soberania nacional sobre a tecnologia que a gente está fazendo e não só importar alguma coisa e vender aqui dentro do mercado, né? Sim. E a gente sempre reforça, né? Na jornada empreendedora, nós empreendedores, a gente vai aprendendo a se gratificar com outras coisas que não só a parte extrínseca que quem olha de fora acha que é a maior motivação. E a gente sempre convida os empreendedores a fazer essa reflexão, que é se vocês olhassem para quem vocês eram, para o sonho de vocês lá em 2018 e para tudo que vocês caminharam, o robô materializou, a criança que está tendo contato com o robô pela primeira vez, iFood como sócio, tantas realizações, né, que a gente aprende a se nutrir com essas coisas no caminho. Ficar bilionário leva mais tempo do que a gente imagina, né, mas tem muita coisa legal que vai acontecendo no caminho, né. Com certeza. Boa. É isso aí. Bora para os ups and downs? Muito bom, Puxa muito aí. bom. Vamos começar nos downs? Bora. Aqui? Então vamos lá. Eu acho que do episódio que vocês, né, toda a história, né, eu acho que é uma coisa comum também de falsos positivos, né? Então, acho que o falso positivo lá no início, né, vocês estavam com um robô, né, de 300 quilos, aí fizeram ele malhar, virou um robozinho aí de quantos quilos que tem esse? Esse tem cerca de 45 quilos. 45 ali. quilos, pô, então perdeu bastante peso. E aí já veio o iFood, aí você fala, cara, só o iFood é um mundo, acho que eu não preciso nem vender. E aí vem uma pandemia, em vez de ajudar, piorou, e aí começou a ter um monte de problemas. Sei que vocês tentaram fazer captação, no Brasil tem poucos fundos que vão... Ou seja, teve um falso positivo ali, e talvez a resposta para ir mais para o comercial, né, foi um pouco mais demorada, né? Então eu acho que esse é uma coisa que muito empreendedor talvez tenha, assim, um sucesso muito rápido e aquela impressão de que resolvi, nós acertamos muito rápido, né? Tô com a vida ganha. Eu acho que isso, ainda mais nesse ambiente que vocês estão, de que ninguém conhece, né? Tanto que eu ouvi de gente falando, nossa, então, cara, já deu certo, sabe? O iFood entrando, já deu certo. Não, eu espero que sim, velho. Foi só o começo da história. É só o começo. Exato. Boa. E para mim, o down, sempre que eu vejo uma empresa com essa característica, que tem um corpo societário mais técnico, de PhDs, etc., eu sempre penso no potencial que teria se tivesse uma pessoa junto com uma pegada de negócios, né? Não sei se necessariamente é um down, mas eu penso muito das duas, ou poderia dar muito certo, ou poderia também dar muito errado. O que poderia dar muito certo é que uma pessoa que tem uma cabeça mais voltada para acesso a mercado poderia facilitar, enquanto os sócios estão focados na tecnologia, que já deve consumir uma banda cognitiva enorme, você tem um dos sócios está pensando como que eu trago cliente, como que eu trago dinheiro, como que eu trago oxigênio para dentro dessa operação o tempo todo. Por outro lado, eu já estava com essa coisa pronta, mas na medida que a gente foi conversando, a minha cabeça ela foi direcionando que a complexidade do negócio ele requer que vocês tenham um período de quase que de incubação ali de 5 anos focado só na tecnologia. Às vezes tem alguém com uma mentalidade muito de negócio. Eu vou te dizer assim, na minha experiência na Hamper, quando o software tinha 2 meses de maturidade, eu já estava querendo vender. Porque eu sou o cara de negócio. Então, talvez o meu perfil atrapalharia vocês no começo. Que é falar, cara, do jeito que tá bom. Deixa eu começar a tentar vender e eventualmente você tira o bolo antes do forno. Software dá pra você fazer isso. Porque sobe a versão ruim, depois semana seguinte você corrige. Agora, se eu botar um robô na ponta que foi com problema, o buraco é mais embaixo, né? Com certeza. Eu acho que isso aí a gente... Lá atrás a gente olha e a gente até se pergunta, né, cara... Talvez a gente tivesse um conhecimento melhor ali da parte de business e já fosse evoluir na parte comercial, talvez a gente estaria em outro patamar. Mas do outro lado da moeda também tem isso de que várias coisas a gente testou e a gente tentou ir para a área comercial cedo e a gente tomou e falou assim, cara, realmente, se eu não tiver maduro para fazer isso aqui vai dar prejuízo. Sim. E a história romantizada, né, que a cultura pop retrata, por exemplo, a Apple tinha uma história meio que 2 nerdões na garagem, aí quando eu chego, acho que é o Mike Markula, né, que é o primeiro investidor anjo, mas que tem uma pegada business, que a coisa parece que ela sofre uma inflexão, né, então tem essa romantização, né, do quanto que o cara de negócio
não ajuda a ser a pólvora ali para fazer acontecer. Eu participei uma vez num evento nos Estados Unidos que tava o Steve Wozniak, né? E, cara, o Steve Wozniak, cara, ele é, cara, pilhadaço. E ele, cara, bicho, até pra entender o que ele fala, assim, de tão... Ele é... Pra frentão. Aquele é nerd. Aquele é o mestre dos nerds, cara. Ele é o mestre Jedi dos nerds, né, cara? Então ali não era fácil, não, meu cara. Que não. Mas é um balanço, né? Eu acho que tem que estar bem calibrado ali. Se você for tudo pra um lado ou tudo pro outro, vai dar errado, né? Você tem que balancear as duas coisas ali, porque se deixar no forno demais queima, né? É verdade. A gente teve que rebolar muito pra também as coisas irem funcionando. A gente trocou muito pneu com o carro andando. Então a gente... Às vezes literalmente. Imagina, porque tem o pneu do produto mesmo. Eu acho que de up, o que eu acho que seria legal, assim, a gente colocar? Cara, eu tenho tido contato com vocês mais, né? Já faz um ano aí que eu tô tentando ali ajudar com o Thiago, né? E entender, ou seja, para mim tem sido um prazer, porque eu na minha concepção, assim, eu acho que a próxima... O IA já tá aqui, né? A próxima vai ser como tangibilizar isso com robótica, né? Então, tá aprendendo com vocês e essa dificuldade de ter uma tese early adopter, né? Eu tive lá no começo da emissão, né? Tava compartilhando com vocês que a emissão começou como um low code para dispositivos móveis, só que a gente fazia para Palm OS, para BlackBerry, para Symbian, para coisas que nem existem mais, né? Então era difícil. A gente só foi vender depois que veio o iPhone e o Android, a partir de 2007. Né? Então foram 5 anos ali de muita luta para conseguir chegar. Eu acho que vocês estão nessa trilha, né? De que o mercado ainda não amadureceu. Vocês montaram uma empresa que está um pouco além ainda do que o mercado está preparado, né? Sim. Mas, cara, eu acho que de positivo que vocês trazem, eu acho que muito empreendedor precisa se inspirar nisso, que existem alternativas. Existem alternativas. Eu acho que a criatividade de vocês, além da inovação em si, vocês não se conformaram que não tinha como fazer. E foram buscar em outras coisas essa resiliência, né? E ter buscado, cara, é uma coisa que eu admiro. Para mim foi um susto conhecer os números de vocês e falar, cara, que mágica que esses caras fazem. Para terem 22 pessoas, né? Com um valor tão baixo de dinheiro próprio, mas fazer... E eu fui lá em Ribeirão ver, né? Eu fui lá, passei o dia lá com o Matheus, né? E, cara, e a galera apaixonada. É um negócio, assim, a cultura que vocês estabeleceram. Então, cara, eu acho que com uma paixão, um propósito claro, né? Criatividade, buscar essas verbas de governo, tudo. Cara, eu acho que é um ponto muito positivo, né? Boa. Não, vai numa linha muito parecida, né? Eu tinha anotado aqui para falar sobre a persistência, né? Eu acho que é uma característica, ou deveria ser uma característica de muitos empreendedores, mas normalmente a gente aprende a criar persistência quando a aeronave ela já está em voo e a gente vai tomando as intempéries inerentes ali. Vocês literalmente tiveram que construir a aeronave de vocês antes de decolar, então não é uma tarefa trivial. E fui vendo ao longo da jornada de vocês vários sinais de persistência, do tipo, preciso me financiar no início, vou ter uma jornada dupla, eu dou aula à noite, de manhã para trabalhar no projeto. Putz, o dinheiro acabou, a gente arruma a linha de fomento e enche o tanque de novo e vamos continuar. Eu acredito que com tantos ventos contrários que a gente tem de empreender com um negócio nessa característica no Brasil, só caras com essa característica de vocês que vão conseguir, assim, atravessar pro lado de lá e realmente pôr um business desse de pé, né? Porque parece que tudo joga um pouco contra. E eu vejo que, assim, o que mantém essa visão e esse foco que realmente vai dar certo o ano passado a gente fez uma reunião de fechamento e o tema da reunião foi o ano do Market Fit. Porque 2024 foi um ano mágico pra gente, que a gente pegou, escalou a operação. Hoje eu tenho robôs operando 12 horas por dia, de segunda a segunda. Que legal. Então, isso faz com que a gente personifique e materialize, na verdade, aquela visão que a gente tinha de transformar a cadeia logística, e isso se também trazendo resultados financeiros que são muito legais. Então, você começa poxa, eu tô duplicando a receita ano a ano, eu tô trazendo um acréscimo de receita recorrente ali para o sistema, eu tô testando outros modelos de negócio para eu conseguir, por exemplo, fazer o bootstrap da nova versão de robôs. Então, tem várias coisas que a gente vem testando agora para poder
pegar o próximo desafio pelo chifre, que é a escala, né? Que agora é o grande pulo nosso de, poxa, beleza, eu tô fazendo, tá funcionando, tá rentável. Agora, como é que eu transformo essas dezenas de robôs em centenas, em milhares, né, em milhões de robôs no mundo inteiro? E quem quiser ver o robô hoje, tirar uma foto com ele lá trabalhando, onde que ele pode ir lá? Se você for em um shopping em Iguatemi, no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, e agora a gente vai ter um novo vindo agora, já em primeira mão aqui, a gente tá vindo para uma família aqui no agora Iguatemi. Vai começar a popularizar mais. E aí o pessoal vai começar a ver mais, um pouquinho mais aqui. Além disso, né, tem operações que aí são privadas dentro de fábrica, dentro de armazéns e tal, mas a gente quer expandir dentro desse mercado ali de shoppings. Tem o Orion também. E aí esse eu deixei por último, a cerejinha, porque a gente começou o ano passado a primeira operação da América Latina de venda direto ao consumidor com robôs. Legal. Então, é um complexo, e esse é um projeto junto com o Atlântico Hotéis, num complexo de saúde que é, se eu não me engano, o maior da América Latina, que fica em Goiânia, que é um prédio comercial com mais de 640 consultórios, um hotel, um hospital e um shopping, tudo grudado ali. Legal. É um conglomerado indoor ali gigantesco. E você tem um problema logístico que hoje não é resolvido, que é, poxa, deu 3 horas, eu quero lanchar, mas eu tô lá no 33º andar, eu tenho que 15 minutos de baldeação para eu chegar no shopping. E aí a gente começa agora com um modelo de venda direta ao consumidor. Você pede num cardápio digital do restaurante e o robozinho vem entregar para você. E aí fica, né? Eu acho que pra gente fica os parabéns para essas empresas, né? O iFood, você falou de Iguatemi, né, da Atlântico Hotéis, né? E tantos outros junto, que né? tomam aí, acreditam na inovação brasileira, né? No projeto brasileiro e estão aí apostando e investindo, né? Acho que isso é uma coisa muito legal, né? Também a gente vê isso acontecendo, né? Muito bom. E essa é a galera que vai sair na frente nesse novo mercado que está se abrindo, né? Então esse é o fruto que eles colhem ali. Vai ser legal, pessoal. Vocês vão ver muito robô aí em 2025, prometo para vocês. Isso aí. Você tem que fazer mais que o Elon Musk tá prometendo. Né? Então... mais robôs que ele, eu não sei se eu consigo prometer, não. Beleza, pessoal. Um prazerzão. Valeu. Parabéns aí. Muito obrigado. Valeu.